Fala galera dos Mortadelas, estamos ao vivo aqui. Primeiramente, então, ó, fala se o áudio tá legal, dá um joinha aí pra gente continuar. E estamos aqui com a deputada federal Érica Cocai, essa nossa guerreira aí, batalhadora dos direitos humanos. E vamos bater um papinho aqui, né, sobre o que está acontecendo, porque é muita coisa, todo dia tem uma novidade sempre ruim, né? A gente tá, né, tomando uma atrás da outra, então vamos lá. Começando aqui com a PEC 55, né, que foi aprovada com larga vantagem aí, né, pro lado deles, né, desses caras dos golpistas que querem congelar tudo, congelamento de gás, esse programa neoliberal que vai acabar com saúde, educação. E a gente viu, né, que os estudantes do Brasil inteiro vieram aqui em peso, né, o movimento estudantil botou aí 30 mil lá na frente do Congresso, enquanto os caras lá tomando vinhozinho, aquela coisa toda, né, parecia até a Revolução Francesa, enfim. E aí foi uma repressão brutal, né, da polícia, uma coisa assim, um massacre, né, eu tava lá dentro e tinha uma galera lá fora cobrindo e a gente viu as imagens, né, foi uma coisa terrível. Então eu queria pedir para você falar rapidinho sobre a questão da PEC em si e sobre essa questão da repressão, o que você achou, como é que você viu isso? Não, então, primeiro é um prazer estar aqui conversando com você. E dizer o seguinte, a PEC é o AI-5 do golpe, ou seja, nós tivemos em 64 o golpe militar e o seu recrudescimento, né, com o AI-5. E nós estamos vencendo o AI-5 do golpe, é o conteúdo do golpe, é o coração pulsante do golpe. Porque nós temos uma ruptura democrática. A ruptura democrática, ela ameaça todos os direitos. A relação entre direitos e democracia, ela é umbilical. Os direitos potencializam a democracia e fazem a democracia se tornar de alta intensidade. E, ao mesmo tempo, sem democracia não há direitos. Essa relação é imbricada. E se você tem rompimento democrático, nós temos esta ameaça aos nossos direitos. E a PEC, quando eu digo que ela é o coração do golpe, porque o golpe ele não fica circundado, não é? Ele vai esgaçando o tecido social, é um golpe continuado. Ele vai esgaçando o tecido dos direitos, do Estado Democrático de Direitos, ele vai esgaçando o tecido da democracia. Então, o que nós estamos vendo com a PEC é a imposição de um programa que foi derrotado 4 vezes nas urnas, que é o programa do Estado mínimo, Estado mínimo para o povo brasileiro. Porque o Estado, durante o período neoliberal, ele nunca foi mínimo para as elites. Sim. Ele sempre foi muito farto, muito generoso com as elites. É o poema do Augusto dos Anjos. A mão que afaga e a mão que apedreja. A mão que afaga a elite é a mão que apedreja a classe trabalhadora e o povo brasileiro. Então, portanto, essa lógica desse governo de Estado mínimo neoliberal, um governo golpista, sem votos, ela foi derrotada 4 vezes nas urnas e ela só se impõe para o país através de uma ruptura democrática, através de um golpe. Foi necessário um golpe para que ele pudesse se impor. Mas veja, ele não vem apenas como um programa a ser estabelecido e implementado, ele vem com muito ódio, com muita lógica fascista. Por quê? Porque o fascismo estava contido pelo peso da democracia. Ruptura democrática, esse fascismo ele vem, é como se fosse o retorno do reprimido, mas ele vem, Pandora, né? a caixa de Pandora, ele vem como assim uma água que rompe um dique, ele vem com muita violência e é o que nós estamos vivenciando hoje. Para impor este programa que o povo brasileiro rejeitou, ele só vem com muito fascismo. Então eu diria que, por isso nós vimos isso, a repressão intensa, aguda, a repressão, ou seja, se havia infiltrados tinham que ser combatidos pela própria polícia, mas não, se combateu a manifestação a partir da ação de pessoas que algumas delas seguramente foram colocadas por eles mesmos. Então veja, neste quadro, nós vamos ver que é impossível você não ter a literalidade das botas e baionetas. A gente dizia o seguinte, olha, o golpe substituiu as fardas pelos paletós, as botas pelos sapatos de couro e bico fino, que são os sapatos que se usa aqui nesta casa, para pisotear os direitos do povo brasileiro. Mas agora está assumindo uma literalidade. Literalidade das fardas, literalidade das botas, literalidade das balas e literalidade das bombas que nós vimos aqui no dia 29. Mas veja o que é essa PEC 55, não é? Você tem a maior despesa do Estado, do país, é a despesa com serviços da dívida
da dívida pública, que na sua grande maioria é uma dívida interna. Então, serviços, os juros e serviços da dívida levam mais de 40%, 45% mais ou menos do orçamento brasileiro. Isso está intocável. Como é que eu vou fazer um ajuste fiscal que eu não ajusto a maior despesa? E eu vou ajustar aquilo que é fundamental. Você ignora ali aquele pacotão dos banqueiros, dos rentistas, né? Deixa Os rentistas, a galera, ninguém mexe nele. Continua. E veja, porque assim, a PEC ela não diz que você vai gastar de acordo com o que você arrecada. Ela diz que você vai gastar com despesas primárias, onde se inclui o conjunto das despesas públicas, as despesas de custeio, as despesas de investimento, enfim. Você vai gastar apenas a variação da inflação. Ou seja, se isso mantém-se, né? E você desconsidera aumento populacional, né? Você desconsidera muito envelhecimento da população e não. Mas veja, se isso representar 100, eu só posso gastar 100. Mas vamos supor que isso represente 100 e que o país cresça 400. Eu só vou poder usar 100 nas despesas primárias, nas políticas públicas. Por isso que é bom dizer, né? O governo golpista diz que é teto de gastos, mas é congelamento. É congelamento. É importante dizer isso. Não é só congelamento, é involução nas políticas. Involução também, até porque se crescer, a gente vai gastar menos do que deveria. Não é isso? Não, veja bem, se você crescer, se você arrecadar, se a inflação for 100, representar 100 a variação da inflação, e você crescer 400, 300 você não vai poder usar em políticas públicas. Você vai usar com o quê? Com as despesas financeiras. Você vai usar para juros e serviços da dívida, com essa taxa de juros que não se justifica. Porque a dívida é muito grande, tem que ter uma taxa de juros. Isso é balela. Para atrair investidores, investidores que eles querem atrair são investidores internacionais para comprar as nossas empresas. Porque veja, o nosso pré-sal. Porque nesse mesmo tempo que eles aprovaram aqui essa PEC de congelamento dos gastos, e 88% dos gastos são despesas obrigatórias, então ele vai mexer nas despesas obrigatórias, nos benefícios já concedidos, na Previdência, ele vai puxar a Previdência, que a Previdência é para impedir que pobre se aposente. Porque não é verdade que todo o Brasil tem uma expectativa de vida de 73 anos, 75 anos. Você tem, quem tem uma boa moradia, uma boa assistência à saúde, uma boa alimentação, e esses aí vão ter uma expectativa de vida maior. Mas tem lugares do Brasil que a expectativa de vida não chega a 60, 65 anos. Então, este trabalhador pobre, esse não vai se aposentar. Nunca. É o que entra antes no mercado de trabalho. Mas quando eu digo que é uma involução, não é apenas porque você não vai gastar o que você arrecada, vai gastar a variação da inflação e o resto vai para o sistema financeiro. Mas é também porque, veja, o trabalhador ele está na ativa, ele é trabalhador da saúde. Ele vai se aposentar, ele continua gastando, ou continua levando uma despesa do Estado. Então, veja, ele continua contribuindo com esse teto, digamos assim. Você não vai poder substituí-lo. Porque se ele se aposenta, eu estou falando de 20 anos. Em 20 anos, você vai ter um crescimento de 20 a 30 milhões de brasileiras se estima, e você vai dobrar a população de idosos, que ela exige um investimento maior na saúde. Mas não é só isso. Historicamente, na saúde, os insumos, os medicamentos, até porque o Brasil tem uma lei de patente que o Fernando Henrique colocou o Brasil de joelhos para as indústrias farmacêuticas, tem uma lei da patente que nos engessa e faz com que nós tenhamos um dispêndio imenso e injustificável de recursos para pagar as indústrias farmacêuticas, porque só podemos comprar delas. Você devia ter um licenciamento compulsório. Ou seja, você tinha 10 anos no Brasil para se adaptar ao acordo internacional. Nesse meio tempo, o que a Índia fez? Criou uma fábrica de genéricos desses medicamentos. E o que o Brasil fez? Fernando Henrique se apressou, porque é sabujo do capital internacional, esses que estão ali no Palácio Planalto sem votos, e a própria loja Fernando Henrique Cardoso, para impor essa lei no Brasil. Então nós temos, por exemplo, um gasto imenso. Mas o que você tem? Você tem um crescimento do preço dos medicamentos, dos insumos na saúde, que extrapola a inflação. Extrapola a inflação. Isso vai ser uma contração. Contração que você não vai poder substituir o servidor que se aposenta. Porque o teto é o teto geral, é o teto para o conjunto das políticas públicas. Se você, porventura, tiver que gastar mais do que a inflação na saúde, você vai tirar de outra política. Mas os banqueiros
esses são estão intocáveis, aplaudindo. Né? Essa discussão da PEC 241, ela teve, eu acho que 4 audiências públicas aqui, né, na Câmara. Foram chamadas 11 pessoas para falar. Ah, não é nada. Ó, para só esse, o pessoal saber, tem uma referência. Olha, você vê o que vai mudar no Brasil pelos próximos afetar 20 anos. Mandatos. Como é que uma atitude emergencial vai afetar 5 coisas que só um governo golpista consegue proporcionar? E eles chamaram 11 pessoas para falar. Das 11 pessoas, 8 eram favoráveis à PEC. Olha, foi bem equilibrado o debate. Foi bem extremamente equilibrado. Né? 2 não tinham posições claras. Só uma era contrária. De 11, só uma era contrária à PEC. Que ninguém deve ter ido nesse então, dia. Exatamente. E esse processo todo, ele se desenvolveu sem que a sociedade discutisse. Sabe por quê? Porque diz Bismarck que se o povo soubesse como se fazem as leis e as salsichas, ficariam indignados. Eu concordo com ele. Porque nesse meio tempo, o que eles fizeram? Ampliar a privatização das distribuidoras de energia. Uma empresa como a CELG é federalizada, o governo investiu por volta de 3 bilhões nela e vai vender por mais de 1 bilhão. É vender o pré-sal. O pré-sal significa um potencial de quase 400 bilhões de barris. Você sabe onde ali está. O pré-sal seria explorado de forma mais barata pela Petrobras. Sim. Que a Petrobras tem a tecnologia de ponta, né? A gente tem a maior isso, tecnologia. Cara. A Petrobras ela ganha ano após ano prêmios internacionais. E olha, se aprovou aqui no pré-sal, e no outro dia o presidente sem votos estava recebendo quem no palácio? O representante da Shell. Isso, o Serra, né? Ele estava na agenda, ele não faz nem questão de esconder, né? Bota na agenda mesmo. Não, estava nas páginas dos jornais. Tava porque na agenda oficial do Serra já lá, o cara, o diretor da Shell, cara, como é que é isso? Para você ver que o absurdo está perdendo a modéstia. Não tem e mais, que eles não têm mais nem um véu, os véus parcos não. E transparentes para esconder mas qual é o projeto de país que eles está têm a melhor assessoria, né? Que é a mídia. Né? É claro. A melhor assessoria, né? Aquela entrevista lá do Roda Viva, né? Parece um jogo de comadre aquele negócio, né? Então assim. Mas é por isso que eles têm muita pressa, eu acho. Sim. Porque esses pacotes, essa PEC é a crueldade embalada com papel celofane, embalada de forma brilhosa pela mídia. Então, essa membrana que a mídia constrói para que nós não percebamos, o povo não perceba a verdadeira crueldade do que está se discutindo no que diz respeito ao projeto de país, das propostas do governo aqui na Câmara, do governo golpista, essa membrana se rompe. Por isso eles têm muita pressa. Eles têm muita pressa. Entregar o pré-sal. Isso. Tanta coisa que a gente não sabe nem qual frente a gente foca. Né? Eu acho que até é uma estratégia deles, né? Porque eles falam assim, vamos fazer tudo de uma vez. É aquela lição de Maquiavel, né? Se for fazer o mal, fala tudo de uma vez. Porque amanhã o pessoal Mas eles vão fazer o mal todo o tempo, eu acho. Porque isso não fica... né? Até porque eles encaminharam agora um projeto, que era uma medida provisória, a gente conseguiu fazer porque ela não fosse aprovada, mas eles encaminharam em projeto de lei e com urgência decidida pela Câmara, que estabelece, que dificulta, que amplia o prazo para que que as mulheres tenham acesso ao salário de maternidade, ao auxílio doença, no momento de maior fragilidade das pessoas, quando elas estão doentes, ou no momento dos mais importantes, que é o nascimento das crianças, as mulheres não vão ter mais dificuldade se estiverem retornando ao mercado de trabalho, vão ter mais tempo de contribuição para poder ter acesso. Isso está aqui. Ou seja, auxílio reclusão, que vai diminuir o valor e ao mesmo tempo aumentar o prazo de carência das mulheres, da licença, do salário de maternidade e do auxílio doença para aumentar a carência. Isso está acontecendo aqui. Você vê que é uma coisa, é desumanizador isso, sabe? Desumanizador. E é um aspecto até, é outro lado machista do golpe, né? Porque contra as mulheres, sabe? Não é uma covardia, né? Uma mulher, uma mãe, né? Acabou de ser mãe, como é que você vai tirar a assistência dessa pessoa? Como é que você vai dificultar que ela tenha, você aumentar o prazo de carência? Não, porque esse processo de fascistização, nós estamos vendo aqui. É porque você é uma sociedade de muito sofrimento psíquico, né? E uma sociedade onde a cultura do medo ela foi muito construída. Numa sociedade onde a cultura do medo você abre o caminho para que haja uma busca de soluções da ordem de soluções autoritárias. Nós estamos vivenciando condições muito semelhantes
ao pré-64. Nós estamos vivenciando condições muito clima, severas. né? De medo, exatamente. O clima de medo. E de ódio, muito ódio, né? Essa superficialização da luta contra a corrupção, quem sempre ouve isso, tanto em várias experiências que o Brasil vivenciou e que outros países também vivenciaram. Você cria um clima de medo, você cria um espaço para soluções fundamentalistas, porque, assim, não precisa pensar. É resposta fácil, né? Eu tenho a resposta fácil e aí você cria heróis, você cria, né, messias que vão salvar o Brasil. Você legaliza ou legitima a incapacidade de reflexão ou a preguiça reflexiva e analítica que uma sociedade de consumo tem. Você rotula todo um espectro você rotula tudo aquilo e fala, isso aqui é petralha, isso aqui aí você tem, não, é isso e não só isso. Aí o fundamentalismo religioso, também, que tá crescendo, que diz que tem ser humano que pode amar, outros não podem amar. Seres humanos, alguns podem amar, outros o que lhe cabe neste latifúndio são Jesus falou foi tão simples, né? Como é que ele amai-vos uns aos outros, mas quem a gente vai amar, né? Mas propagam o ódio, né? Exatamente. Aqueles que dizem, e a gente viu isso no dia do golpe aqui na Câmara, né? Em defesa da minha família, são que são contra a família dos outros, que estão defendendo o Estatuto de Família, que diz que família não tem que ter amor, não precisa ter amor. Aqui no Estatuto da Família, o relatório ele diz, família é família, com amor ou sem amor, com afeto ou sem afeto. Isso retroage à lei do divórcio. Porque a lei do divórcio o que é? Se eu tenho uma relação que não me dá felicidade e não tem afeto, eu posso desconstruí-la para construir outro. Mas quando eu digo que a família é uma instituição e ela é monolítica, eu não tenho relações de desigualdade dentro dela, eu retroajo à lei do divórcio, à lei Maria da Penha, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, porque tanto criança e adolescente quanto mulheres e idosos, estes segmentos sofrem violência em grande parte na família. São violências dentro do universo familiar. É um massacre, né? Realmente deixa até o fundamentalismo punitivo, religioso e patrimonialista. Então falando assim de corrupção, a gente viu que no mesmo dia que se aprovou a PEC, aprovou a questão das 10 medidas, que é uma proposta do Ministério Público Federal e tudo mais, e que foi apresentada e causa muita polêmica. Então, para a gente explicar, para o pessoal entender melhor, foi aprovado a questão dos juízes, procuradores poderem ser punidos por abuso de autoridade e também aqui não foi aprovada a questão de criminalizar o enriquecimento ilícito. Então explica pra gente essa questão sobre o abuso de autoridade, né, se isso é bom ou não, porque inclusive os movimentos que estão aí, o MBL, vem pra rua e tal, estão falando que isso é uma forma de criminalizar os juízes, né? Perseguir os juízes que estão fazendo justiça pelo nosso país e a questão do enriquecimento ilícito. Explica um pouquinho pra gente sobre esses dois pontos. Eu diria o seguinte, primeiro, eu comecei minha vida política há 40 anos atrás e eu comecei enfrentando a ditadura. E eu acho que a nossa humanidade a gente se constrói na liberdade. Portanto, a democracia, o Estado Democrático de Direito, a liberdade, são elementos fundamentais para que nós nos reconheçamos na nossa humanidade. Bem como também a capacidade de transformação que os seres humanos têm, enfim. Então, veja, nós não podemos admitir que, em nome do combate à corrupção, você vai ferindo o Estado Democrático de Direito e a própria Constituição. Nesse sentido, eu concordo com a presidenta do STF, quando ela diz que a ditadura começa quando se fere a Constituição. Então, assim, os fins não podem justificar os meios, porque isso a gente escutou durante a ditadura militar. Não, a tortura é importante porque ela vai arrancar as confissões, porque os fins justificam os meios. Os fins nunca justificam os meios, em qualquer partido que seja, em qualquer esfera da sociedade. Tem que cumprir a regra do jogo. É claro, né? Porque o fim de hoje é o meio de amanhã, porque a vida é dialética. Se eu destruo, se eu me utilizo de qualquer meio, porque meus fins são nobres, eu vou estar construindo um processo de rompimento da democracia do Estado Democrático de Direito. E que se volta amanhã contra você, porque quando você diz contra qualquer pessoa, contra a sociedade. Porque quando você diz assim, não, pode investigar, pode pegar sem prova, não se pode condenar, bandido bom, bandido bom. Como é que eu posso Quem te garante que aquilo não vai voltar para você amanhã, a arbitrariedade, né? Claro, porque grande parte das modificações que aqui teve não diziam respeito apenas à corrupção, ao combate à corrupção, diziam respeito a qualquer tipo de ilegalidade. Então, quando eu digo quando eu valido a prova ilícita, eu estou dizendo isso.
Eu posso fazer qualquer coisa, a prova pode ser ilegal. Eu posso consegui-la através até de tortura, tá? Desde que o fim seja nobre. Sim. Então, eu não posso validar a prova ilícita, não posso, na prática, destruir o instrumento do habeas corpus, que é um instrumento de garantia de direitos, porque a Constituição fala de direitos e garantias individuais, ela não pode ser ferida. E eu não posso permitir que eu tenha uma casta que tudo pode, que são os juízes e os membros do Ministério Público. Eles têm que responder à lei como qualquer pessoa. Então, essa medida é criminalizar os juízes ou não? Claro que não. Veja bem, o juiz que estiver atuando dentro da lei, esse será... Não será criminalizado. É estranho os caras falarem disso, né? Porque já são os guardiões da lei. Como é que eles... Se você abusa de autoridade, qualquer um pode ser punido, né? Porque o que interessa a uma pessoa, a um membro do poder, do sistema de justiça, é ter autorização para colher provas ilícitas. Ou ter uma autorização na própria legislação para impedir o habeas corpus, não é? Então, veja, a quem interessa isso? Você criar um regime que objetivos são esses? Que objetivos são esses que justificam todo esse cerceamento? Nós tivemos, inclusive, depoimentos de juízes que dizem, não tem problema você ter o abuso de autoridade. Alguém defende o abuso de autoridade? Quem é que em sã consciência vai dizer, não, eu estou defendendo que o abuso de autoridade não seja investigado e não seja responsabilizado? Inclusive os que fazem, a maioria esmagadora dos juízes, a maioria esmagadora dos membros do Ministério Público tem absoluta certeza que não defendem o abuso de autoridade. E que estão cientes de que não podem estar acima da própria lei. Sabe, tem coisas que me dão uma profunda tristeza, inclusive. Eu imaginava, na minha vã ingenuidade, que um projeto como a criminalização da homofobia, ele seria muito fácil de passar. Por quê? Porque é um crime de ódio. E você não pode permitir que o crime de ódio se consolide, se naturalize e não seja considerado crime. Nós avançamos na lei do racismo e outras legislações. E provocou tanta reação. E reação de quem? Dos fundamentalistas. Sim. Que acham que a sua família é a única. Que a sua forma de pensar é a única forma de pensar. Que negam o outro. Que acham que tem superpoderes e que são mais do que os outros, ou que representam a verdade. E que a palavra cristã lhes pertence, se apropriam do que são construções universais. E como se o Estado fosse cristão, alguma coisa desse tipo. Porque a gente está caminhando cada vez mais para uma teocracia, basicamente. Porque mas é isso. Eles estão enfiando... romper a laicidade do Estado. Exatamente. Né? O Estado é laico, mas não é laicista. Né? Mas ele tem que respeitar todos. Ou você bota todos o crucifixo e todos os outros, ou não bota nenhum. Exatamente. Não é isso? Então você priorizar isso, e a gente está vendo o crescimento da bancada evangélica, e eles botam, dá-lhe projeto, para combater as pautas progressistas. Todos os dias a gente enfrenta aqui o rompimento da laicidade do Estado. O próprio Estatuto da Família, que eles aprovaram, ele diz que a família pode impor a educação moral, a educação religiosa, a educação, enfim, a educação que quiser para as escolas, sejam públicas ou privadas. Isso é um rompimento da lei de diretrizes de base, é o rompimento das diretrizes curriculares. Ele pode impor, a família pode impor. Então, a educação, seja pública, seja privada, ela tem que estar submetida à vontade da família e à concepção religiosa da família. Então, portanto, o que eu quero dizer com isso é que quando você cria fundamentalismos, você cria uma sociedade que tem características absolutistas, características fascistas. Então, portanto, não dá para você defender o rompimento do Estado Democrático de Direito e nem defender que, em nome da nobreza das causas, e eu acredito que há uma nobreza na Operação Lava Jato ou em qualquer operação de... é a favor da corrupção, né? Esse negócio de eu sou contra a corrupção é como, sei lá, eu sou contra se matar bebê. Ninguém é a favor de um negócio desse, né? Não faz sentido. Uma pessoa ir pra rua e falar que é contra a corrupção, você não está dizendo nada. Né? Então aí você se utiliza desse discurso. Não, porque tem muita... tem alguma coisa que a gente chama de duplas mensagens, quando a mesma pessoa emana duas mensagens antagônicas. Aquele que diz assim, sou contra a corrupção, está a favor da anistia dos corruptos.
com o Caixa 2, que nós tivemos a coragem de fazer um documento contra isso, não é? Contra, não permitir a anistia, porque nós criminalizamos o Caixa 2. Nós estabelecemos uma série de medidas que precisam ser aprimoradas. Inclusive, é preciso que nós aprimoremos e discutamos aqui a criminalização do enriquecimento ilícito. Explica isso pra gente, então, porque inclusive tem muita gente perguntando, que o PT, como é que votou contra, a favor, como é que foi? Explica o que exatamente estava dizendo lá no projeto, essa parte do enriquecimento ilícito. Então, veja, essa questão do enriquecimento ilícito, de você investigar, de você punir o enriquecimento ilícito de agentes públicos, estava no projeto contra a corrupção que a Dilma encaminhou para cá. Lá depois de 2013, ela apresentou. Tinha um projeto de combate à corrupção que criminalizava o Caixa 2 nas medidas que a Dilma encaminhou, que nunca foi dada urgência para eles. Nunca foi dado. Foi retirado, inclusive, assim que o golpista Temer assumiu. Retirou a urgência. Foi retirado. Então, ali tinha uma série de medidas, inclusive a responsabilização e a criminalização do enriquecimento ilícito. Só que eu não posso ter indícios de que é um enriquecimento ilícito. Eu inverter o ônus da prova, é o servidor que tem que mostrar que não tem ilicitude e eu, de pronto, alargar o confisco dos bens. Eu tenho que assegurar o processo democrático. Sim. Nós lutamos por isso. Nós lutamos sempre contra a corrupção. Sempre contra a corrupção. Eu já fui muitas vezes ameaçada de morte porque estávamos enfrentando corruptos. Nós sempre lutamos contra a corrupção. Mas nós também sempre lutamos pelo Estado Democrático de Direito. Nós não podemos permitir que ele seja ferido aqui, que ele seja ferido ali, porque senão ele se destrói. O quê, né? Ele se destrói. E aí as nossas garantias e os nossos direitos, eles são rompidos. Então, portanto, nós vamos fazer um esforço para aprovar aqui uma lei para criminalizar o enriquecimento ilícito, porque ela é importante. Porque nós avançamos muito. Mas de que forma, né? Isso que é importante dizer. Mas de uma forma que não fira o direito, a presunção da inocência, que não fira o ônus da prova, que não fira o que já foi construído pelos fios da dor, inclusive do povo brasileiro. Porque cada medida que assegura garantias, que assegura direitos das pessoas, que assegura o Estado Democrático de Direito, ela foi construída com muita dor num país que conviveu quase 400 anos com a escravidão. Ela é luto da escravidão. Quantas pessoas carregam as marcas na pele e na alma das salas escuras de tortura? E quantas marcas o Brasil carrega na pele e na alma das salas escuras de tortura para que nós pudéssemos construir um arcabouço democrático que foi rompido quando se rasga 54 milhões de votos. E muito recente, né? Porque se a gente for ver na história do Brasil, a gente é uma história, o nosso país é uma história de golpes, né? De golpes das oligarquias, das elites, e a gente tem, na verdade, períodos, intervalos ali curtos de democracia. Exatamente. Né? Então eles não deixam, nem dar tempo de amadurecer. É por isso eu acho que tem uma fascistização, sabe? Sim. Eu acho que assim, a PEC 55 e essas medidas de destruição do que o povo consolidou e expressou nas urnas, porque o povo tem posição sobre venda do país, sobre o Estado, o povo se posicionou sobre isso nas eleições. Tá? Então, assim, eu acho que tudo isso está sendo rompido. E você está criando um estado de que o fascismo está beijando o nosso rosto. E é preciso ter cuidado com isso. Todos nós queremos combater a corrupção. Isso é banal, né? Fascismo, não, isso não é banal, cara. Fascismo é intolerância. Fascismo é falta de é ódio acima de tudo, né? Ódio. É você olhar para o outro e não ver alguém. Você vê uma coisa que você pode atropelar, você pode retirar os direitos, você não tem direitos. Né? E isso faz da sociedade uma sociedade violenta. E muitas vezes a violência sendo permitida. O que eu digo com isso? No Brasil se assassina 60 mil pessoas quase por ano. É o país que mais mata no mundo, inclusive muito mais que países que estão em guerra. E a gente passa batido, porque a gente ouve assim, um morreu, outro morreu, e a gente acostuma. E são jovens negros na sua... São jovens, na sua maioria, tem um corte jovens bem negros. específico, é um né? genocídio. De classe, de raça. É um genocídio que está em às vezes acho um exagero quando a gente fala que é genocídio, mas é porque você pega no número total, você vê o percentual, você vê que é bem focalizado, não é assim, 50% brancos, não, não, maioria mesmo. E tem dólar, eu acho, assim, é uma construção.
que o racismo institucional ele possibilita. Sim. Por exemplo, a cultura do estupro no Brasil. O Brasil estupra quase 500 mil de mulheres por ano, se estima. Sim. Isso significa que as Isso mulheres... não se sabe, né? Porque muitas se estima. porque não se criam nem muitos mecanismos, né, para a mulher porque a poder mulher se sentir segura. Exatamente. Ela veja o seguinte, ela é vítima porque o seu não é não, seu não passa pelo crivo da percepção do homem, é porque a sua escolha não é considerada, o seu corpo não lhe pertence, o seu desejo não lhe pertence, ela se transforma, ela é rompida disso na sua própria humanidade. Depois, a sua fala não é considerada, porque o estupro atinge 88%, segundo os dados do SUS, pessoas de gênero feminino, e 75% crianças e adolescentes. A sua fala não é considerada, e ela é culpabilizada, porque uma parte da sociedade, isso medido em pesquisa, diz que a mulher poderia evitar o estupro. Porque ela se vestiu daquela forma, né? Está naquele dependendo da altura da saia, né? Como se isso... Veja como você constrói um processo, que é um processo onde os direitos se colocam na corda bamba. Sim. E que nós não podemos institucionalizar isso. Então, portanto, essa discussão das 10 medidas, ela não poderia ter se dado na madrugada. Nós fomos contra que ela se tivesse dado, nós éramos a favor de que se houvesse a suspensão das discussões, se continuasse no outro dia, até para a população entender. Tentou-se ali uma obstrução dos partidos de oposição, mas como é que foi isso? Não deu certo. Não deu certo. E aí, assim, para que o povo, inclusive, pudesse caminhar junto com o que estava sendo discutido aqui. E a gente não ficasse a mercê dos que fazem as suas interpretações e as suas versões, a grande mídia, porque a grande mídia, ela está capturando os desejos. Sim. Ela está fazendo com que o mercado invada os desejos e se diga para todos, você vale pelo que você tem. Para te validar socialmente, você tem que consumir numa sociedade que não dá o direito de consumir. Direito tem CEP, né? Depende de onde você mora, depende de qual a sua cor, depende da sua Nós não somos casa. código de não temos código de barra, não somos mercadoria, não é? Então veja, uma mídia que captura o sagrado, captura os comportamentos, captura a forma de nós percebermos a vida, e é preciso que nós possamos romper com isso, criar as comunicações, sejam comunicações horizontais, e resgatar uma humanidade que pressupõe a consciência crítica, que nesse diapasão do governo sem votos, nós vamos sofrer ameaças ameaças gerando novas ameaças. Eu digo isso porque é o mesmo governo que impõe uma reforma do ensino médio. Então, vamos pular sobre isso. Inclusive, né, teve o caso do menino que foi morto pelo próprio pai, porque estava participando de uma ocupação. Então a gente vê essa questão do ódio, do fascismo. O próprio pai matou o filho, depois se matou. É uma coisa terrível. Se você rompe, porque estava lá protestando contra a reforma do ensino médio. Então, se você rompe o processo legal, o devido processo legal, se você rompe os preceitos constitucionais, se você rompe o Estado Democrático de Direito, você cria uma potencialização do medo, porque a violência é espetacularizada pelos meios de comunicação, inclusive. Sim. Então você espetaculariza a violência, você cria uma cultura do medo, e a cultura do medo, ela provoca o primeiro aspecto. As pessoas não acreditam no Estado Democrático de Direito. Então acham que podem fazer justiça com as próprias mãos. Os linchamentos no Brasil os linchamentos virtuais, os linchamentos morais, os linchamentos, não é? Ou seja, você não admite o outro com a sua ideia que não seja a sua ideia. Sim. E veja, a humanidade só avança com um contraponto. São as teses que têm antíteses, que constroem síntese, e a dialética. E assim se caminha. Você não caminha, a humanidade não caminha. Por isso que ela não caminha na ditadura. Por isso que há tanta asfixia no desenvolvimento científico, cultural, silencia, enfim, artístico. Silencia. E você não vê o outro, você não tem a diversidade. O que nós vimos aqui quando eles ocuparam, invadiram, na verdade, quebraram a porta, invadiram a tribuna, invadiram o plenário da Câmara e diziam, nós só negociamos e só falamos com generais. É isso. É a cultura do medo, a criminalização da política, porque há uma criminalização da política, que é um processo de mediação à política, e que significa, inclusive, o poder legislativo, a pluralidade, ainda que nós sejamos minorias, e somos, via de regra, aqui há uma pluralidade.
há espaços para o contraponto, tá certo? Então você criminaliza a política, você cria uma cultura que possibilita saídas de força. E a relação binária. Quem me diz que o Ministério Público e que o Poder Judiciário não podem ser investigados se tiver abuso de autoridade, porque eles representam a própria concepção dos princípios nobres da sociedade. E quem me diz que veja qual é o raciocínio que foi construído, por isso que dá muita tristeza, não é? Esse país que é resiliente, esse país que é filho de Zumbi dos Palmares, não poderia estar dizendo, possibilitar que o Ministério Público e Judiciário sejam responsabilizados se emitirem parecer que não devem emitir, se agirem de forma incompatível com a própria lei, se ferirem a dignidade, o decoro, enfim, que eles sejam, que respondam por crime de responsabilidade, se tornou uma afronta. Com qualquer mortal, com qualquer mortal. Aliás, num processo que vai ser julgado pelo próprio Poder Judiciário. Sim, ou seja, eles que vão julgar. Se autorizam, se julgam, né? Não, porque, veja, se você entra com um crime, com a denúncia de crime de responsabilidade, quem é que vai julgar se houve crime de responsabilidade e abuso de autoridade? Quem é que vai julgar se houve ou não abuso de autoridade? É o próprio Poder Judiciário. É a própria casta, né? Com a participação do próprio Ministério Público. Isso significa que não é alguma coisa para calar juízes, porque é o próprio Poder Judiciário que vai analisar a veracidade ou não das denúncias de abuso de autoridade. Você dá mais poder para esses caras que falam que não tem problema de abuso de autoridade, né? Porque esse cara parece que vive em outro planeta, né? É uma casta que não se comunica com a sociedade. Que é muito ruim para a sociedade, quer dizer assim, é uma sociedade binária. Sim. Uma sociedade que diz, aqui tem o Ministério Público e o Judiciário. Qualquer crítica que eu venha fazer a eles, eu sou a favor da corrupção. Qualquer crítica que eu venha fazer a eles, eu quero amordaçar você a Lava Jato. Automaticamente. Você não pode, é o poder absoluto. É absolutista. E sabe, esse absolutismo é a lógica fascista, é a lógica fundamentalista. Esse absolutismo não pode existir na sociedade. Sim. Eu não posso ter uma sociedade que, quando você diz que determinados segmentos da sociedade têm que responder por abuso de autoridade, porque o abuso de autoridade não pode ser permitido na democracia, qualquer que seja ele. Se eu digo isso, eu imediatamente passo a ser inimigo da nação. Sim. É como se não houvesse... Você é anti-brasileiro, você não é patriota. Né? Eles adoram falar patriota. E eu quero dizer o seguinte, quem é que é a favor do abuso de autoridade? Sim. Quem é que é a favor de que as pessoas não respondam por abuso de autoridade, que tem alguns segmentos que estejam acima da própria lei. Só pode ser quem nunca sofreu abuso de autoridade, né? Então é a favor de uma coisa que não encosta neles. Então, assim, é preciso que a gente reflita. A sociedade, que é uma sociedade consumista, ela é pouco reflexiva. E a mídia ajuda a retroalimentar esses sentimentos. A mídia encaminha a sua ideia com um pacote pronto para você engolir. São pílulas que você tem que engolir. É como os desejos. Os meninos que estão em cumprimento de medidas socioeducativas, porque entraram em conflito com a lei, de regra entra em conflito com a lei por crime contra o patrimônio, porque os desejos são relacionados ao próprio patrimônio, estimulados pelo próprio mídia. Se você não tem aquilo, você não é validado, não é ninguém. Exatamente. Então, veja, essa lógica do ódio, ela precisa ser combatida. Sim. Combatida. Você não pode sofrer linchamento público, moral, ou sofrer agressões quaisquer que sejam, pelas ideias que você... pelas ideias que você defende. Sem reagir dentro da lei. Exatamente. É porque quando alguém age fora da lei com você, você tem que agir dentro da lei, contra ele. Não responde. Então você cria uma coisa absolutista, que aqui tudo é possível fazer e eu tenho que me submeter a qualquer abuso, porque se eu enfrentar o abuso, eu vou estar enfrentando, vou estar coadunado com corrupção, sim, ou contra a Lava Jato. Já é marginalizado, criminalizado. Mas não é isso que havia na ditadura militar? Pois é, e esse inclusive, né, é um ponto aqui pra gente fechar esse papo que tá muito bom, mas né, deve ter muita coisa pra fazer. Vai ter agora, no domingo, essa manifestação do dia 4 que está sendo convocada por quem? Né? Quem? MBL, vem pra rua, é o mesmo movimento que convocou as manifestações pelo impeachment, né? E que a Globo fez aquela chamada, né? Então, assim, o Alckmin liberou a catraca, né? Tá todo mundo liberado, né? A polícia tira selfie, né? Porque é aquele negócio, né? Se tu vai pra uma manifestação
e tira selfie com a polícia, que é o braço repressor do Estado, é passeio do gado, não é manifestação. Porque a manifestação é exatamente o quê? É o contraponto àquela política que está vindo do governo. É o que a gente viu aqui na votação da PEC, né? Que é uma PEC absurda, e os estudantes vieram simplesmente dizer, somos contra, e foram massacrados pela polícia, pelo braço opressor. Vamos ver o que vai acontecer no domingo. E aí, inclusive, o seguinte, eu vi hoje, acabei de ver que eles estão chamando o Moro para essa manifestação, né? Então, assim, existe um debate entre a esquerda, né, que a gente está muito perdido, então a gente, né, enfim, debater é preciso, de se vale a pena ou não participar dessas manifestações, né? E o argumento que se diz é mais ou menos o seguinte: não, a gente tem que disputar as ruas, né? Desde 2013, né, aquela coisa toda, a gente veio perdendo espaço, a direita cresceu, o fascismo cresceu, foi culpa nossa porque a gente não estava lá disputando, quando os caras vieram, a gente foi embora. Porém, a gente não pode esquecer que quando os caras dos fascistas vieram, eles bateram em quem estava de camisa vermelha, né? Eles bateram em quem estava com bandeira de partido, né? Então eles foram fascistas, né? Fora da política, fora da arena política, fora da regra do jogo. Então, o que você acha dessa questão, assim, desse debate, né? Você acha, assim, que vale a pena a gente marchar, eu vou ser meio tendencioso, mas vale a pena marchar ao lado de Moro, MBL, Kim Kataguiri, essa galera que ajudou a derrubar um governo legitimamente eleito e colocar um governo ilegítimo no poder, pra gente tentar fazer essa disputa? Existe a possibilidade da gente fazer essa disputa nas ruas junto com essa galera? O que você acha disso? Eu diria que... primeiro eu pergunto uma coisa, esse movimento está realmente contra a corrupção? MBL, coisa que falha? Eles estão falando que é o seguinte: a principal causa deles é a favor do Moro e da Lava Jato, contra a corrupção, que não diz nada, mas contra essa questão do abuso de autoridade. Ou seja, eles estão dizendo que isso é você criminalizar os juízes, né? Você perseguir os juízes que estão salvando o Brasil, né? Então, cara, essa questão... Eu penso assim, uma coisa... Veja, se a Câmara vai e discute que não pode ter abuso de autoridade, que as pessoas têm que responder por isso, ela está querendo calar a Lava Jato. Agora, assim, é como se você tivesse um raciocínio, que é um raciocínio cartesiano, binário e inadmissível. Eu também não posso dizer que quem é a favor das 10 medidas tá contra, que é a favor do abuso de autoridade. Sim. Né? Porque, ou seja, e me pergunto se a MBL realmente está combatendo a corrupção. Sabe por que eu falo isso? Porque ajudou a colocar Temer no Palácio do Planalto. O que é Temer? O que é Temer? Vejam, são 6 ministros que caíram. E alguns caíram porque queriam investigar. Por que o governo Temer, por exemplo, impediu o titular da AGU de fazer na AGU efetivar desdobramentos para potencializar a Lava Jato. Impediu. O governo Temer forçou um ministro da Cultura a se demitir porque o outro secretário-geral queria construir um prédio, e porque queria ter ele decidiu acesso, denunciar, né? Então, assim, o cara denunciou a corrupção e foi colocado como culpado e o outro como vítima. Então, que inversão de valores. Este movimento foi para as ruas para dar ou para possibilitar que houvesse um golpe nesse país onde você retira uma presidenta que não tem nenhuma denúncia de corrupção. Nenhuma denúncia de corrupção contra ela. Nenhuma. E você coloca uma pessoa que todo mundo sabe que recebeu um cheque nominal, que é o presidente golpista. Que o filho tem 2 milhões na conta. Tem 2 milhões na conta. Enfim, então assim, eu me calo frente a isso. Cadê o MBL quando se denunciou, quando o Romero Jucá disse que retirar a Dilma era calar a Lava Jato? Estancar a sangria, era acabar com a Lava Jato. O próprio Joaquim Barbosa, insuspeito, tem dito isso. Ontem, herói dos coxinhas, né? Que condenou o PT, não sei o quê, e agora fala contra. Agora ele tem dito o seguinte, que um dos objetivos do golpe era estancar a Lava Jato. Agora eles esqueceram. Aí você está defendendo a Lava Jato, que nós defendemos que é a Lava Jato, até porque ela só é possível, porque a Polícia Federal está com autonomia, porque o Ministério Público está com autonomia. Nós aqui votamos
contra a PEC que tirava o poder de investigação do Ministério Público. Nós aqui votamos contra os crimes da administração pública. Nós aqui votamos pela lei da transparência. Nós temos um histórico. Aquela PEC 37, não A foi? PEC Aquela 37. PEC de 2013, que virou uma causa nacional de repente. Nós votamos contra E que contra deu a esses retirada. poderes que eles têm hoje para fazer o que estão fazendo. Exatamente, que possibilitou que eles continuassem investigando. Então, portanto, dizer que vai estar se defendendo o Lava Jato e contra a corrupção quando se calam frente a Aécio, frente a Serra, que recebeu 23 milhões. Embaixo das asas dessa galera. Exatamente. MBL, eles ficam. Nós vamos engrossar numa manifestação que é hipócrita, porque não é contra a corrupção. Não é contra a corrupção. Existe espaço de disputa ali na rua? Não tem espaço de disputa na rua. É a minha opinião. Não, eu respeito todas as opiniões. É um debate, né? Então, assim, olha, qual a sua opinião? Eu sou como a Dilma. A Dilma dizia o seguinte: eu prefiro o barulho da imprensa do que o silêncio da ditadura. Né? E eu digo assim, é muito importante que as pessoas que coloquem suas opiniões e tal. Eu acho que quanto mais plural e quanto mais as divergências puderem ser debatidas, mais nós fortalecemos a democracia. Agora veja, nós temos que romper com a hipocrisia e romper com o cinismo. O cinismo de quem colocou o Temer e que diz que é contra a corrupção. O cinismo de quem diz que é preciso ter democracia, mas você não pode processar por abuso de autoridade o Ministério Público ou o sistema judiciário. Então, portanto, assim, eu não vou nas ruas com quem defende isso. Eu não vou nas ruas com quem defende isso. Acho que nós temos que ir para as ruas e ocupar os palanques, ocupar os espaços, os papéis, enfim, ocupar absolutamente tudo, mas em defesa da democracia genuína. Isso não é democracia. Esses movimentos que se calam frente à grande corrupção que está em curso nesse país e que contribuíram para colocar e derrubar a presidenta da República sem nenhuma denúncia de corrupção e se calam frente à corrupção deste governo e se calam frente a qualquer tipo de abuso de autoridade, que aplaudem o abuso de autoridade, esses são ovos de serpente. E ovo de serpente, a gente não ignora. A gente não vai chocar, né? A gente enfrenta. E é preciso enfrentar. Eu fico imaginando muitas vezes, 11 pessoas já fizeram suas delações premiadas e nenhuma delas acusa o Lula. Nenhuma delas acusa o Lula. É difícil de pegar, né? Difícil de pegar o Lula. Né? Quarta audiência já, o negócio do triplex está até agora. 23 milhões do Serra a gente deixa não tem nada. Mas o triplex, o avião com né? um amigo do Aécio, eu fico imaginando se fosse o Lula que tivesse um amigo que tivesse sido pego com um avião com meia tonelada de cocaína. Eu imagino se fosse o Lula que tivesse um apartamento, não um triplex que não lhe pertence, de classe média, não isso, mas um apartamento em Paris. Sim. E que tivesse uma pessoa da sua relação afetiva que estivesse recebendo uma mesada de uma empresa que prestou serviço para o governo. Imagina como é que poderia ser. Então, a gente tem Caso a Fernando Henrique tem um vídeo sobre isso que a gente fez, né? O Fernando Henrique que sustentava lá a amante com o dinheiro, fazia um esquema todo lá e que tem um apartamentinho. Tinha então, enfim, isso, enfim. Então por isso eu digo, dá pra ir pra rua? Não dá pra ir pra nesse rua. Domingo? Não dá pra ir pra rua. O que você vai fazer nesse domingo? Com esse domingo, vamos começar a discutir, vamos ver quais são os mecanismos verdadeiros para combater a corrupção, que é preciso combater, até porque a gente não combate a corrupção. Se diz que a corrupção é coisa de um partido e de pessoas. Corrupção é um sistema que precisa ser combatido. Da mesma forma que a gente não combate esse número de estupros, se a gente disser que o estupro é coisa de estupradores e não de uma cultura do estupro que começa quando a mulher é associada a uma garrafa, a uma lata de cerveja na televisão. É uma cultura do estupro, de negar à mulher a sua condição humana. Você individualiza a coisa como se fosse um problema individual, né? Você fulaniza. Gostei dessa. Fulaniza. Você fulaniza os males da sociedade e você os pereniza. Os pereniza porque você não ataca a estrutura. Por isso, é preciso combater a corrupção. E é preciso combater a corrupção, mas não se combate a corrupção com golpe à democracia. Não se combate a corrupção rasgando a Constituição, que custou muitas lágrimas neste país e custou muita dor
muita dor a cada brasileiro e brasileira que enfrentou com muita coragem a ditadura militar. E não se combate a corrupção com a lógica de que existem verdades absolutas e absolutismo, ou seja, que o Estado sou eu, que a lei sou eu, e eu defendo a lei, e eu sou o próprio Estado, porque isso é Luís XIV da França, que nós não podemos repetir no nosso país, porque aí nós vamos estar criando a mesma lógica da ditadura militar que dizia, Brasil, ame-o ou deixe-o. Não tem opção, Qualquer crítica que você fizesse ao Brasil, se você dissesse que o Brasil tinha fome, que é um pouco do que eles querem com a escola sem partido, é que você não discuta dentro das salas de aula, na educação, médio, tirando sociologia, filosofia, né? Você tira o senso crítico das pessoas, né? Você ajuda a engorecer mais um país que, né, é massificado com a mídia lá, dizendo que essas coisas todas são certas. Só que na ditadura, quando você punia o professor, e eu tive um professor que foi punido porque ele dizia, ele é professor de geografia, que no Brasil tinha fome. Tinha fome. Ele dizia isso, coisa que nós víamos e que era negada pela ditadura, porque esse é o Brasil que eu construí e esse é o único Brasil. Qualquer crítica, você tem que deixar o Brasil. Mas isso era feito pelos agentes do Estado. Agora, nessa escola sem partido, o que é que eles querem? Que os meninos substituam os agentes do Estado e denunciem os professores. Da mesma forma que eles queriam, nesse projeto da corrupção, que você pagasse pela delação. Ou seja, que você denunciaria, delataria alguém e você receberia por isso. Gente, é uma sociedade mercantil. O meu dever enquanto cidadã, o dever de qualquer cidadão brasileiro é denunciar toda sorte de corrupção. Toda sorte de corrupção, qualquer que seja ela, desde a pequena ou da grande, porque isso é um método de se apropriar do que não te pertence, que é a mesma lógica do machismo e do sexismo. Por isso, a corrupção e o machismo, elas fazem parte de uma lógica patrimonialista, de que me pertence o que não é meu, que as mulheres não são propriedade dos homens, e não tampouco os recursos públicos são propriedade dos corruptos. Então, portanto, aí eu digo o seguinte, eu vou te pagar, porque isso nós também tiramos, eu vou te pagar, o Estado vai te pagar para você denunciar a corrupção. E aí eu fico pensando, primeiro o seguinte, se eu vou vender uma denúncia que eu tenho contra a corrupção para o Estado, eu estou mercantilizando o meu compromisso com a ética no Brasil. E se eu estou mercantilizando, eu estou priorizando os recursos financeiros. E se eu estou priorizando recurso financeiro, eu não posso chegar para o corrupto e dizer para ele, olha, o Estado vai me dar 20%, mas se você me der 10%, eu deixo de... Eu não te denuncio, porque eu mercantilizo o combate à própria corrupção. Sim, se eu mercantilizo, verdade, eu crio um mercado. Tem interesse. Tem interesse. Se o interesse dali foi maior, é o jogo do mercado. Se eu preciso e eu denuncio porque vou receber recursos, eu também posso vender a minha denúncia para quem eu vou denunciar. Sim. Então, veja, não dá para permitir isso. Sim. Não dá para permitir isso. Nós temos que construir um país ético. E um país ético só se constrói com democracia e não a ética que serve para alguns e não serve para outros. E não fulanizar a corrupção, mas encarar que é um sistema que tem que ser enfrentado, inclusive dentro da própria escola. E aí eu digo o seguinte, quando eu digo, falando do ensino médio, sociologia e filosofia, artes, que parece que vai retomar, mas artes só serão optativas. Nesse país, não vai existir essa opção. Já é não muito ruim atualmente. Eu estudei colégio público, já é muito ruim. Então, assim, você vai tirar isso. Você vai trabalhar só com o que é material, obrigatório. Fazer conta, só... Aí sabe o que significa? Alguns vão pensar na sociedade e outros apenas vão trabalhar. Porque outros apenas vão ser mão de obra. E aí nós vamos reeditar os tempos modernos do Chaplin. Alguns vão apertar parafuso. Aliás, está cheio de outdoor na cidade que diz assim, não pense, aí tem pequena em crise. E tem que diz, não pense, trabalhe, não pense, trabalhe, não pense, trabalhe. É isso que eles querem. Nós queremos pensar, inclusive pensar sobre as medidas que estão sendo discutidas, pensar como se de fato combate a corrupção e pensar, porque ora bola, nós somos seres humanos, né? É isso. Pô, muito bom. Então vamos finalizar por aqui. A gente já falou bastante, mas muito obrigado aí por ter recebido a gente.
Pô, a gente tá aí, ó, continuamos aqui, ó, na resistência. Sempre na resistência. Obrigado, Érica, você é sensacional, cara. Tá bom, obrigado aí que vocês ficaram assistindo até agora. E depois vai ter no canal no YouTube também. E vamos acompanhando aqui, continuando acompanhando o trabalho, porque a gente tem que valorizar, porque são poucos. Né? Eu fiquei andando por aqui esses dias, tu contava um ou outro, então a gente tem que fortalecer, fechar com quem fecha com a democracia, não fecha com o fascista e com os direitos, tá? Valeu, galera, obrigadão.